Boa noite a todos. Meus irmãos, há 2000 anos, esteve entre nós o Espírito mais perfeito, o único Espírito puro, presente no nosso orbe. Esse Espírito foi enviado por Deus para nos servir de guia e exemplo. Encarnado no corpo de Jesus de Nazaré, esse Espírito teve a missão de mudar o rumo deste planeta. E mudou. Tanto mudou que o tempo, no mundo ocidental pelo menos, passou a ser contado a partir do momento em que ele esteve entre nós. Sua missão era de paz, de amor. Mas suas palavras foram incompreendidas. Muitas vezes mal interpretadas. E algumas até esquecidas. Se fez necessário que em meados do século XIX tivéssemos o Consolador prometido por Jesus. A doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec, nos vem para trazer novamente os ensinamentos de Jesus, mas agora com a explicação do mundo moderno. Agora o homem mais bem preparado para entender aquelas palavras ditas através de comparações, de parábolas. Seus ensinamentos estão mais aflorados no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos estudar hoje. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele é intitulado que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ter o vídeo? É um slide anterior. Está ali. O Evangelho segundo o Espiritismo. O anterior, Simone. Legal. É o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 13 do livro. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu fiquei um pouco reticente, né, em falar a frase, que às vezes eu confundo qual é a mão. Né? Se a que dá é a direita, que tem que ser escondida é a esquerda, mas a ideia ali era uma não saber o que a outra está fazendo. Né? O meu receio foi de trocar a mão esquerda pela mão direita. Né? No trânsito a gente faz muito isso, né? A gente troca, né? As duas. Bom, esse capítulo que nós vamos tentar estudar hoje, esse capítulo ele está constituído da seguinte maneira. A organização do capítulo, né? Como é que ele está organizado. Esse capítulo ele está organizado em 4 temas, em 4 assuntos, organizados didaticamente por Allan Kardec. O primeiro assunto é fazer o bem sem ostentação. O segundo tópico do capítulo, Kardec fala sobre os infortúnios ocultos. O terceiro é o óbolo da viúva. E o quarto ponto,
trabalhado na organização do Kardec do capítulo, é convidar os pobres e os estropiados, que seriam, em outras palavras, dar sem receber, sem esperar retribuição. Ao final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre temos as instruções dos Espíritos. O Kardec pega a passagem do Novo Testamento, sobretudo, ali ele analisa, né, alguns pontos, nos explica o que Jesus quis dizer com aquelas palavras, tanto que ele usa muito esses termos. Com essas palavras Jesus quis dizer, né, nesses termos, o que deveria ser entendido é isso. Né? Mas sempre ao final do capítulo, Kardec seleciona algumas instruções de alguns espíritos, e essas instruções são extremamente importantes, extremamente interessantes de fazermos uma leitura. Neste capítulo, ele coloca algumas instruções de alguns espíritos. A primeira instrução é um texto sobre a caridade material e a caridade moral. É um texto que foi passado pela irmã Rosália em Paris, 1860. É um texto belíssimo que está nesse capítulo. Quem puder ler, por favor. O segundo texto, ou melhor, o segundo ponto seria a beneficência, né? Que é a tendência das pessoas em querer fazer o bem, a vontade de querer fazer o bem aos outros, né? Aos nossos irmãos. Aí ele separa ali várias mensagens, né? Tem uma do Adolfo, que era o bispo de Argel, que era uma colônia da França na época. Um texto de São Vicente de Paulo, maravilhoso também, lindo, de chorar, lendo e interpretando, maravilhoso. Um texto de Carita, que foi martirizada em Roma. Tem um texto sobre um espírito que não se identificou, ele apenas colocou como sendo um espírito protetor. E um último texto que seria de João. Né? E todos esses textos falam de beneficência, da tendência, da vontade de querer fazer o bem para os outros. A piedade, tem um texto sobre a piedade de um espírito chamado Miguel. Piedade é ter compaixão, né, pelas pessoas, é ter pena, ter dó, querer retribuir, né, enfim, o amor recebido. Tem um texto sobre os órfãos, ditado por um espírito que se identificou como um espírito familiar. Nós não sabemos especificamente quem era esse espírito, mas foi um espírito que acompanhou Allan Kardec durante todo o trabalho da codificação. Ele se identificava apenas como um espírito familiar, inclusive foi ele que sugeriu que ele utilizasse o codinome Allan Kardec, né? E um último texto seria os benefícios pagos com a ingratidão, de um outro também que não se identificou, que era um guia protetor. Acho que teve um último texto de São Luís, se não me falha a memória. Tem mais um? Isso. É a beneficência exclusiva, um texto de São Luís. Então, aquelas instruções dos espíritos ali são textos que vão corroborar com tudo aquilo que ele explica naqueles 4 itens. É óbvio que o nosso tempo não permite analisarmos ali todos os pontos do capítulo, é evidente. Nós vamos ter que fazer ali um pequeno recorte. Então, o que nós vamos estudar hoje? Eu vou tentar passar a ideia dos 4 itens que Allan Kardec trabalhou, né, que ele explorou, e as instruções dos espíritos fica como dever de casa, né, para vocês lerem em casa. Quem se interessou ou vá se interessar pelo assunto, que deem uma lida, vale a pena, são textos brilhantes, maravilhosos. Tá? Então, as instruções ficam como sugestão de leitura para casa, né? E a gente vai tentar discutir ali os 4 itens que o Kardec coloca. O primeiro deles seria fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação. Eu vou deixar aquela imagem ali por alguns instantes. Quando a gente está montando essas palestras, assim, esses estudos, a gente busca essas imagens na internet para colocar, para ilustrar, mas é curioso como sempre vem uma
que tu olha para ela e fala assim, caramba, é essa que eu tenho que colocar, essa me chamou a atenção. E aquela imagem ali, aquela foto, ela me chamou muito a atenção, muito. Então eu vou deixar vocês olhando para ela assim, alguns instantes, alguns poucos instantes, e tentem refletir sobre aquela imagem ali e o que aquela imagem traz para a gente como reflexão. Dá para apagar a imagem, Simone? O que chamou a atenção de vocês? Desculpa. O olhar chamou mais atenção para alguém? O olhar da menina? Ela não olha para o dinheiro. Não estaria olhando para os olhos daquela pessoa que está doando? Será que aquela pessoa estaria olhando para os olhos da menina? Qual era o valor da nota? R$10. Eu também acho que não estava muito nítida, mas eu também achei que seriam R$10. Dificilmente a gente dá R$10 de esmola, não é verdade, gente? Vamos ser honestos aqui, né? Normalmente dá moedas, né? Dá menos, mas eram R$10, não sei que tempo foram aqueles R$10 também, porque no dia de hoje também os R$10 tá meio complicado, né? Mas percebe-se ali que foi dado com a mão esticada também, não foi? Né? Houve a preocupação de esconder aquela doação, que ninguém percebesse aquilo ali. A foto era um recorte, mas me pareceu que tinha uma pessoa do lado também, né? Tinham outras pessoas, né? E foi isso que realmente também chamou a minha atenção. Primeiro, o valor, né? o dinheiro sendo dado de maneira assim, estou resolvendo o problema, né? O braço bem esticado, fatalmente para todo mundo olhar, e o olhar da menina, sobretudo, né? Ela não olha para o dinheiro, ela olha para a pessoa como dizendo assim, não é isso que eu quero. Eu preciso de amparo, eu preciso de ajuda. Não é esse bem que eu quero, né? Eu tive essa sensação. Volta a foto lá. São R$10, com certeza. Não, pode ser que tenha outra nota por dentro. O que ela está bebendo? Não, aí já é exagero. Estou brincando. Vamos, então, o primeiro ponto que o Kardec vai trabalhar neste capítulo é fazer o bem sem ostentação, né? Ele começa, como sempre, analisando uma passagem do Novo Testamento. Eu acho que é um texto de Mateus capítulo 6, versículos 1 e 4. O texto fala o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dais a esmola, não façais tocar as trombetas diante de ti. Quer dizer, não há necessidade de fazer alarde, de mostrar e que as outras pessoas façam alarde daquilo que você está doando. Como praticam os hipócritas das sinagogas. Jesus não perdia a oportunidade também de espetar os fariseus, aqueles, né, que eram os líderes de quem ele ia de encontro. E nas ruas, para serem honrados pelos homens. Ali o friso ali é meu, fui eu que sublinhei, mas o que está sublinhado ali é o que o Kardec vai explorar, tá? Eu apenas sublinhei, mas quem explorou foi o Kardec, não foi eu. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Os que fizeram bem, mostrando e querendo aparecer. Mas, quando dais a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagarás. Né? Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4.
Muito bem, do que a gente pode extrair ali? Primeiro, o ensinamento é que não devemos pregar, sobretudo, a aprovação dos homens. É necessário que a vida futura ela seja mais importante do que a vida presente. Quando há a doação de modos que todos veem e há o agradecimento, está prevalecendo ali a vida atual, a vida presente, e não a vida futura. Muita gente só faz o benefício esperando que aquele beneficiado proclame, que ele retribua, que ele fale, que ele agradeça em público. Isso é muito comum. Tem muitos programas de televisão que a gente vê fazendo isso, né? Essas pessoas seriam capazes de doar fortunas, mas às vezes seriam incapazes de escondido doar uma moeda sequer. Doa com a intenção de receber algo em troca, né? E ser retribuído. Muitas vezes doa até para receber com juros e correção monetária em troca, né? Eu vou aplicar nisso aqui, vou ajudar, está todo mundo vendo, daqui a pouco eu me candidato a alguma coisa, eu vou arrumar um monte de votos. Acontece isso não, né, gente? Né? Não. Ninguém nunca viu isso aqui, né? Mas o que ele frisa ali, o que Kardec frisa, em verdade vos digo, palavra de Jesus, que eles já receberam a sua recompensa. Sim, receberam a recompensa de quem? A recompensa dos homens. Recebeu a recompensa dos homens. Mas e a recompensa de Deus? Precisa receber ainda? Não, pô, não precisa mais. Já não recebeu dos homens? Na hora que trombetaram? Né? De Deus, talvez só receba a punição do orgulho, da vaidade, né? de ter aparecido. Nesse capítulo, Allan Kardec também faz uma relação interessante. Ele faz um contraponto entre a modéstia real e a falsa modéstia. A falsa modéstia. Existem pessoas também que não fazem alarde, né, daquilo que está doando. Procuram fazer sem que a outra mão perceba, mas deixam transparecer para que alguém perceba. Não é? Faz em silêncio, fala assim, olha, eu vou ajudar, não quero que ninguém saiba. Mas, por outro lado, deixa perceber. Deixa que vocês percebam, para que pensem assim, caramba, ele doou sem ninguém saber. Como ele é bom, né? Hipócrita. Hipócrita. Esse não vai receber nem a recompensa dos homens, porque não vão agradecer a ele, e a de Deus muito menos, né? Então isso o Kardec faz essa relação e chama isso de falsa modéstia, né? O benefício, ele sem ostentação, gente, tudo que eu estou falando, eu estou embasado no que está no capítulo, tá? Segundo o que o Kardec escreveu. O benefício sem ostentação, ele tem um duplo mérito. Ele atende ao mesmo tempo a caridade material e ao mesmo tempo ele atende a caridade moral. No texto da irmã Rosália, isso fica muito bem redigido, né? Esse benefício sem ostentação atende as duas coisas. A caridade material da pessoa que está precisando de alguma coisa ali para o seu sustento, uma roupa, uma comida, alguma coisa para se manter em pé. Mas, ao mesmo tempo, ele também atende a caridade moral. E o que é a caridade moral? A caridade moral é fazer o benefício, mas de modo que aquela pessoa que esteja recebendo o benefício não se sinta humilhada. Porque isso acontece muito, né? Tem gente que ajuda, e fala assim, olha, eu vou te ajudar. Ainda fala, né? Eu vou te ajudar. Você não merece. Não merece, mas eu vou te ajudar. Assim, eu vou te ajudar porque eu sou bom.
né? Eu vou te ajudar porque eu sou bom, mas você não merece, né? Eu vou te ajudar, mas some daqui, não quero te ver nunca mais. Caramba, eu já vi isso, né? E muitas vezes a gente não fala, mas também a gente pensa, eu vou ajudar, mas tomara que não me procure mais. A gente pensa, às vezes a gente não fala, né? Mas para a espiritualidade não adianta esconder, né? Então, a caridade moral é se você doar sem humilhar aquela pessoa, né? Deve ser respeitado a dignidade da pessoa humana. É claro que nós não estamos aqui para fazer discurso político, mas, infelizmente, essa dignidade humana, ela é bastante desrespeitada ainda no nosso país. A gente vê muita gente passando necessidade, muita gente vivendo abaixo da linha da miséria, né? Então, a gente tem que respeitar isso, a dignidade da pessoa. Nós não podemos ferir o amor próprio daquela pessoa para quem nós estamos doando. O ideal é que façamos o benefício de modo que aquela pessoa tenha a sensação de que ela é que está nos ajudando. Que ela tenha a sensação, caramba, eu fiz um serviço para ele, por isso ele me retribuiu com valor X e tal. Isso seria o ideal. Foi isso que Jesus quis dizer com não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Né? Que você consiga contornar a situação de modo que a outra pessoa não se sinta, né, nem humilhada, nem com seu orgulho ferido, nem que seja atingida a sua dignidade humana. Eu peguei 2 pontos do texto do Kardec, só para confirmar isso que eu tentei. Pode botar os 2 juntos, logo tem um outro. Esse é Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Fazer o bem, fala do Kardec, sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Um outro ponto, um outro texto do Kardec, que está no capítulo, claro que não dá para botar o capítulo inteiro ali, mas ele bota lá, desculpa, da verdadeira generosidade estar em saber o benfeitor inverter os papéis. Eu não sei se eu me expliquei bem, mas ali está claro o texto, né? De inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Inverter a situação, né? Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Um dos objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo é isso, é trazer para nós, à luz dos dias atuais, os ensinamentos de Jesus, né? Qual era o segundo ponto? Acho que agora é o infortúnios ocultos, né? Bom, pode ter uma foto ali também, se vocês quiserem refletir um pouquinho sobre a foto. Tem um detalhe ali que me chamou a atenção, por isso que eu coloquei essa foto ali. Tem um número 2 na testa da menina, né? Não sei se vocês estão percebendo, tem um número ali. Quer dizer, uma pessoa que não está identificada, certo? Né? Pela quem é, né? Então, ali você vê uma pessoa ajudando sem a menor preocupação de saber quem é, né? Está fazendo bem ali sem se preocupar, né, a quem ela está ajudando. Bota o texto, por favor. O texto é do Evangelho que está ali. A gente vê muito assim, quando nós temos enchentes, né, grandes calamidades, a gente vê muitas pessoas se unindo para ajudar, fazendo campanhas, né? Isso é muito comum, aflora nas pessoas esse espírito da compaixão, né, de querer ajudar. Inclusive hoje até nós estávamos almoçando, minha esposa num local, e uma moça até comentou com a gente que ela morava numa cidade pequena, a cidade dela no interior de Santa Catarina, né?
A cidade tinha 10 mil pessoas, que uma vez ficou alagada, que mandaram tanta coisa, mas tanta coisa para lá, que as 10 mil residências não dava para suportar tudo que mandaram. Era tanta coisa de encher o ginásio, que eles tiveram um problema seríssimo em depois despachar aquilo, né, para outro lugar. Além da enchente, ela teve o segundo problema, que era despachar as doações. Mas esses infortúnios, esses grandes desastres, coloca isso nas pessoas, nessa intenção de querer ajudar. Mas existem os chamados infortúnios ocultos, que são as desgraças que cada pessoa tem, né? O problema pessoal de cada um aqui tem o seu ou os seus problemas, cada um de nós aqui temos os nossos infortúnios. Se juntarmos isso tudo, se somarmos todos esses infortúnios, as desgraças particulares que todos nós temos, gente, olha, é muito maior do que essas grandes calamidades, do que esses grandes desastres, né? E atender a este infortúnio oculto, atender a esta pessoa que está precisando, sem que ela te peça assistência, você observar o que ela está precisando e já te colocar de pronto, isso é atender a um infortúnio oculto. Isso seria extremamente meritório perante a Deus. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que agem num miserável catre. Catre seria uma cama de madeira, uma cama pobre, né? Uma cama não confortável, uma cama pequena, sem se queixarem. Sem se queixar é interessante, né? São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência, né? Sobre esse assunto nós já fizemos um estudo aqui, então eu estou sendo um pouquinho mais sucinto, né? O próximo acho que é o óbolo da viúva, se não me falha a memória. Nós ficamos de ver os 4 itens, lembram, gente? Tá? Só voltando aqui, né? Era o primeiro, qual era mesmo? Fazer o bem sem ostentação. O segundo foi? Estão prestando atenção? Vou botar no teste isso, hein, gente? Vai cair na prova, hein? Obrigado, desinfortuna, vai cair na prova. Estou avisando, depois diz que eu sou ruim de jogo. E o terceiro é o óbolo da viúva. No instante, a pessoa acorda. O que é óbolo? Óbolo é esmola, né? Donativo, né? Óbolo vem de o nome vem de uma pequena moeda da antiga Grécia. Tem uma foto ali, né, da viúva ali colocando o seu donativo, mas o importante é a parábola, é a história de Jesus, que Jesus contou. Por favor, Simone. Está no Evangelho de Marcos, está também no Evangelho de Lucas. É muito comum no Novo Testamento uma mesma passagem aparecer em mais de um evangelho, né? Então, está em Marcos e em Lucas e está bem parecido entre um e o outro. Aquele, se não me falha a memória, é o texto de Marcos. E estando Jesus assentado de frente, donde era o gasofilácio. Gasofilácio é uma região, é um espaçozinho físico nos templos, né, que existiam nos templos, onde ali ficavam os vasos, onde eram colocados os donativos. Então, o gasofilácio era aquele espaçozinho, né, onde ficavam ali os vasos. Observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, colocava, né, o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, quer dizer, davam grandes quantidades. E tendo chegado uma pobre viúva, aqui só abrindo um parênteses, né, porque que o exemplo foi uma viúva. Quando uma mulher ficava viúva naquela época, né, há 2000 anos, ela ficava normalmente entregue à própria sorte, né? Se o marido morresse, ela teria como opção casar com um cunhado, seria uma primeira opção, ou então ser amparada pelo filho mais velho, né? pelo
primogênito, desde que ele não fosse casado. Há até um estudo sério que muita gente fala assim, o que Jesus estaria fazendo até os 30 anos de idade, né? Porque ele faz todo o seu trabalho dos 30 aos 33. Provavelmente, até os 30 anos, ele estaria cuidando da mãe Maria, que teria ficado viúva cedo, pois José era muito mais idoso, né, do que Maria. Então, provavelmente, digamos assim, pela rotina, né, pela tradição judaica da época, isso seria muito comum, o primogênito cuidar da mãe que ficou viúva. Mas ali ele coloca uma viúva para dizer que era uma pessoa que estava totalmente desprotegida, desprovida de nada, estava ali entregue à própria sorte, né? E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, aí Jesus não perdia a oportunidade. Aí ele via aquilo, vem cá, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Lhes disse, na verdade vos digo, quem mais deitou, quem mais entregou, né? Na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Deram o que estava sobrando, o excesso. Porém, esta, a viúva, deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha. Tudo que tinha. Ela doou tudo. Então, ela doou muito mais do que os outros. E tudo o que lhe restava para o seu sustento. A reflexão aí a gente vai longe, né? Mas o Kardec pega em determinados pontos ali para discutir a passagem, né? Eu vou tentar trazer um pouquinho para os dias de hoje, aqui para o século XXI. Eu vejo também, hoje, muita gente fala assim, muita gente reclama que não pode ajudar porque não tem condições, né? Eu não tenho condições financeiras, eu ganho pouco, eu não tenho como ajudar, o Pezão não pagou meu salário esse mês, eu não tenho como ajudar, então, não pagou ainda não, ele prometeu pagar amanhã, vamos ver, vamos ver. Não, mas nós não estamos aqui para falar de política, né? Mas a gente vê muita gente falando assim, eu não dou porque eu não tenho recurso, eu não posso, né? Eu preciso de quem me ajude, né? E tem umas pessoas que eu acho muito interessante, que elas falam assim, eu tenho muita pena dos idosos. Se eu ganhar na loteria sozinho, né, ainda condiciona, sozinho, eu abro um asilo, né? Eu abro um asilo, abre. Desde que sobre um monte ainda, né? Desde que, tudo duvido. Não condiciona. Tem gente que faz promessa para o santo. Tem gente que né, me ajude a ganhar na Mega Sena, me ajude a ganhar não sei o quê. Se o senhor me ajudar, eu prometo que pinto a igreja de cor de abóbora. O que o santo vai falar para ele? Né? Está tranquilo, está favorável? Não é assim que fala hoje em dia? Não tem um negócio desse aí? Aí o santo tá bom, cara, está tranquilo, está favorável, vai embora. Porque, fazer o quê? Negocia com o santo, né? Me dá a loteria. Isso acontece. Mas aí o Kardec coloca uma questão ali, é só dinheiro que a gente pode doar? A viúva não tinha nada. Gente, aquelas 2 moedas ali não resolveu o problema de ninguém. Ninguém. Né? Mas será só dinheiro que nós podemos doar? Nós não podemos doar outras coisas? Né? Nós não podemos ouvir alguém? Né? Ouvir as pessoas, né? As poucas vezes que nós já visitamos aí algumas instituições, né, de asilos, hospitais, às vezes a pessoa só quer falar, né? A gente fica ali ouvindo, às vezes nem entende o que a pessoa está falando, mas às vezes a pessoa só quer falar, né? Consolar de repente, amenizar um sofrimento físico, né? Limpar um machucado, uma ferida, né? Não é uma maneira de ajudar também? Ou até mesmo amenizar um sofrimento moral. Teve um exemplo de Jesus de amenizar um sofrimento moral, foi quando ele já tinha desencarnado, ele volta e aparece aos seus discípulos, quando Tomé pede para tocar as chagas, né, aquela cena espetacular,
Ali estavam presentes os 12 apóstolos, e com certeza ali o apóstolo mais falido moralmente, o moralmente mais falido ali, na minha opinião, era Pedro. Era o mais falido, né, não? Aquele que negara Jesus 3 vezes. Na terceira vez, olho no olho, segundo as Escrituras, segundo o Novo Testamento. Jesus passa com os soldados e olho no olho. Conheces esse homem? Pedro diz, não conheço esse homem. Era naquele momento o apóstolo mais falido. Foi a ele que Jesus se dirigiu e falou, tu me amas, Pedro? Pedro, sim, amo, Senhor. Deu uma segunda chance para ele, Pedro, tu me amas, Pedro? Amo. Mais uma vez, Pedro, terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, amo, Senhor. Então vá, apacenta minhas ovelhas, construa a minha igreja, não essa que o Vaticano construiu, construa a minha igreja, quer dizer, divulgue a minha palavra, né, a minha missão, a minha mensagem de amor. Aquele era o apóstolo mais falido, e aquele ali Jesus atendeu moralmente naquele momento, né? Doar tempo. Quem se propõe a doar tempo? Gente, doar tempo. Doar tempo. Quem se propõe a doar tempo? Hoje em dia, quem se propõe a doar tempo? Antigamente, eu me lembro, eu comecei minha vida profissional como office boy, né? Naquela época não tinha motoboy, era office boy, era de pegar ônibus, né? Então, e nós tínhamos que pagar conta, para pagar uma conta eu tinha que entrar numa fila do banco, encarar lá aquela fila quilométrica do antigo Banerjio, não sei se o pessoal aqui conhece, né? Era o caos, o Banerjio, né? Então encarava aquela fila, ficava lá 1 hora para pagar uma conta, né? E se tivesse que pagar uma outra conta no outro banco, tinha que entrar a fila no outro banco lá para pagar, né? Hoje em dia a gente paga uma conta em quanto tempo aí? No celular em segundos, né? Segundos. Chutando alto, Simone, 1 minuto, pronto. 1 minuto para pagar uma conta. O que a gente faz com os outros 59 minutos, gente? Nós não levávamos 1 hora antigamente? Hoje a gente não faz em 1 minuto? Os outros 59 minutos é passando mensagem no WhatsApp, é no Facebook. É verdade, gente. É jogando o tempo fora. Esse tempo não pode ser doado para ajudar alguém. Esse tempo não seria o óbolo da viúva dar aquilo que a gente tem, não é? Deixa eu ler o slide do Kardec. Ele fala assim, ó. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Não adianta, a gente não tem coisas que não dá para a gente resolver. Nós não temos como resolver o problema do mundo, né? Vamos tentar fazer o que a gente pode, vamos fazer a nossa parte, né? Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará, é só procurar. Se não for de uma maneira, será de outra. Pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil, resolver alguma coisa, né? Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Essa era a ideia de Jesus. O quarto e último item é convidar os pobres e os estropiados. Estropiados seriam os aleijados, né? Alguém que tenha tido um membro amputado, né? Uma parte do corpo qualquer faltando. Seria dar sem retribuição. Aí a gente procura as fotos na internet para ilustrar, aí me vem aquilo ali.
né? Aí me vem aquela imagem ali da irmã Dulce. Não é montagem aquela foto, tá, gente? Não é montagem, não é o filme, tá ok, gente? Não é a imagem do filme, que seja claro isso, aquela ali é a irmã Dulce mesmo, né? E nós vemos ali um monte de pessoas, né? Ela ajudando. O tempo não nos permite contar histórias de irmã Dulce, mesmo porque se a gente for contar a história de irmã Dulce, a gente vai ficar aqui meses. Mas eu acho que pelo menos uma historinha, né? São 15 para nós, uma historinha rapidinho, acho que dá para a gente comentar. Tem uma que o Divaldo Franco conta, eu acho muito interessante, que ele era muito amigo de irmã Dulce, né? Irmã Dulce era baiana, né? Era uma filha baiana. E o Divaldo era muito amigo dela, inclusive ele disse que quando chegava para visitá-la, ela perguntava, como é que está a minha irmã lá de cima? Então ela aceitava, ou sabia, né? Então, certa feita ele foi visitá-la, ela já estava muito velhinha, já estava bem doente mesmo, bem doente, bem adoecida, e até já nos últimos dias ou meses de desencarnar. Então, ela estava deitada numa cama, que seria mais ou menos aquela que ele cita ali anteriormente, um catre, né? Uma cama de madeira com colchonete em cima, né? Um estradozinho com colchonete em cima, e ela bem doentinha ali em cima, naquela cama. E o Divaldo vai visitá-la, conversa com ela, né? Ouve, consola, etc. e tal, né? E ele olha para ela e fala assim: irmã, eu vou fazer o seguinte, olha só, essa cama aqui que a senhora está deitada, não dá, está muito desconfortável. Eu tenho algumas lá na casa, na Mansão do Caminho, né? Eu tenho uma lá, eu vou mandar uma cama daquelas que reclinam para a senhora, aquelas camas de hospitalar. Aí ela vai e chama ele pertinho, assim, aí chega no ouvido dele e fala assim: olha só, meu filho, não faça isso, porque com essa cama aqui, eu já consegui 17 camas hospitalares que eu mandei lá para o hospital, porque ela sustentava um hospital. Ela tinha um hospital. Então as pessoas chegavam, ela era malandra, né? As pessoas chegavam lá, senhora daí, manda uma cama hospitalar. Ela mandava para o hospital, mandaram 17. Já tinha ela falou: não manda, não me tira dessa cama, que se você me tirar dessa cama, eu vou perder. Não tinha inclusive políticos que se aproveitavam tentavam se aproveitar da imagem dela, que era o prefeito, ela brigava mesmo, né? Era danada. Tinha um político que tentavam se aproveitar dela e falavam: não, está aqui, eu tenho apoio da irmã Dulce. Ela de lá respondia: inclusive ele prometeu que vai fazer uma ala nova para o nosso hospital. Ela falava, mandava, né? Ela mandava. Ela teve uma outra passagem bem rápida também, que houve umas pessoas perderam as suas casas, foi uma enchente, uma desgraça qualquer, ela não me recordo agora, que as pessoas perderam o seu ela convivia muito numa comunidade carente lá. Aí ela leva aquelas pessoas para o convento, né? As pessoas perderam as casas, fazer o quê? Ela vai e leva para o convento e chega lá com um monte de gente atrás, né? Aí a freira, a madre, né, superiora: mas irmã, onde é que eu vou colocar essas pessoas todas? Não tem como aqui, onde é que eu vou colocar? Ela fala: irmã, a gente coloca lá no galinheiro. Que era um coberto assim, a gente coloca lá no galinheiro. Mas Dulce, e as galinhas? A gente faz uma canja para eles. Então ela tinha resposta assim, para tudo, era uma pessoa extraordinária, né? Na vinda eu achei essa passagem, só essa, eu juro. É uma passagem maravilhosa na vinda de João Paulo II, né? Maravilhosa aquela cena, que ele, quando veio a primeira vez no Brasil, a arquidiocese, ela não tinha apoio da arquidiocese, diga-se de passagem. Inclusive deixaram ela sozinha lá para cuidar do hospital, do convento. Então, os líderes da Igreja Católica, o João Paulo II foi a Salvador, não convidaram ela para participar lá da cerimônia, onde as pessoas ficariam próximas, né, a ele, ou chegariam próximas ao Papa. Aí a comunidade, né, todo mundo começou a mandar cartas, a opinião pública influenciou e acabaram que... Então chama ela lá, não tem jeito, está todo mundo pedindo, né, imprensa. Aí botaram assim, todos aqueles cardeais, arcebispos, aquele pessoal com aquele chapéu grande, assim, tudo na frente, assim, e ela lá atrás, né, escondidinha, né. Aí chegou um momento que ela foi chamada.
E haviam desculpa, estou exagerando, milhares de pessoas assistindo. O Papa era num ambiente aberto, né? Milhares de pessoas assistindo, e quando ela levanta, todo mundo aplaude, todo mundo grita, todo mundo bate palma e começa a gritar, Irmã Dulce, Irmã Dulce, Irmã Dulce, e o Papa se levanta da cadeira onde ele estava e vai até ela e abraça Irmã Dulce. Na segunda vez que ele esteve ao Brasil, ele foi ao hospital dela visitá-la pessoalmente, ela já estava doente. Mas um exemplo de uma pessoa que convidava os pobres, né, convidava os extrovertidos. Mas vamos arrumar o texto, senão a gente acaba, né? Eu adoro contar histórias, mas vamos ao estudo aqui. No Evangelho de Lucas nós temos a seguinte passagem. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado Jesus. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem, à sua vez, e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ali está a essência do ensinamento, tá? Onde eu sublinhei ali, onde Kardec vai destacar. E serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir. Esses você vai fazer, mas você não vai ter retribuição. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos, na vida espiritual. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Bom, quando a gente ouve, né, se a gente lê isso aí ao pé da letra, às vezes é meio absurdo, né? Eu não vou convidar mais meus parentes, meus amigos, mas não, ninguém mais vai lá em casa, não quero mais saber de vocês, só vou convidar os mendigos da rua. Não é isso. Não foi isso que Jesus quis dizer. Né? Naquele momento ele precisava usar palavras fortes, termos, exemplos que chamassem atenção, que fossem ao extremo, né? Para poder chamar a atenção daquelas pessoas. Então não foi bem isso que ele quis dizer. A mensagem ali, ele falava numa linguagem figurada. A essência do pensamento está naquela parte lá que eu sublinhei, né? Serás bem-aventurados, porque esses não têm como retribuir. Quer dizer, qual é a mensagem ali? Que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição. Tem que se fazer com um simples prazer, né? Com simples intenção de fazer jantar, ceia, banquete ali, está também no sentido figurado, tá, gente? Não é sentar-se mesmo, não é comer, propriamente a ceia ali, o banquete e tal, é no sentido de retribuir tudo aquilo que, permitir que os outros tenham aquelas coisas que nós temos também condições de ter. Né? É nesse sentido, né? Dividir o que nós temos, dar às outras pessoas a oportunidade de ter aquilo que nós também temos. Né? As palavras ceia, jantar ali, seria nesse sentido. Acho que é uma conclusão ali do Kardec ali. Ele conclui da seguinte maneira. O fundo de seu pensamento, de Jesus, né, ele explica, né, o pensamento, se revela por estas palavras. E serás bem-aventurado, porque esses não têm como o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. O grande exemplo ali que eu coloquei para a gente foi da irmã Dulce. Bom, para finalizar, acho que tem uma última foto ali. Podem fazer assim. Vai. Tem uma. Então, para a gente finalizar, tem um texto também redigido pelo Kardec. Está no item 4, se não me falha a memória do capítulo, eu não anotei aqui de cabeça, não sei, mas acho que está no item 4. É um texto que ele ilustra aqui uma passagem interessante, mas eu queria que vocês tivessem a visão de que o texto ele foi escrito no século XIX, tá? Né? Então a gente precisa tentar entender esse texto
com os termos atuais, né? Então, ele fala aqui, uma distinta senhora hoje em dia é uma senhora que tem posses, né? Quando ele fala aqui, ele fala assim, a sua carruagem estava estacionada. Naquela época, quem tinha condições de ter uma carruagem eram as pessoas que tinham muitas posses, né? Não havia automóvel, como se hoje em dia fosse sei lá, um carro de, né? Aí o último top de linha, não sei de onde aí, né? Então, tem que ver nesse sentido. Tem um momento que ele fala aqui, apesar dela ser uma mulher do mundo, o que é uma mulher do mundo? O que seria uma mulher do mundo? Seria hoje uma empresária, né? Uma grande empresária, uma mulher que tivesse responsabilidades, que fosse profissionalmente, né? bem estabelecida nesse sentido. Tá? Então, a gente vai ter que entender o texto fazendo essas relações. Tá? O texto é o seguinte, eu vou ler ele na íntegra, senão perde a essência. Né? Se eu não ler ele na íntegra, eu mudo a essência do texto. Ele fala assim, o texto do Allan Kardec. Por favor, prestem atenção, eu sei que de repente vocês estão cansados, já estão cochilando, já está no finalzinho. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados? Seguida de uma jovem que também se veste modestamente. Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada, telhadinho, né? Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos. Pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. Nem querem aquilo, não queriam aquilo. O pai se encontra no hospital. E durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, a mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem de frio, nem de fome. Irão à escola, suficientemente agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital. Levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem espera. Verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz
Que pode dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem estarei fazendo a caridade. E tu? Quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajuda-me a cuidar deles. Pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para o meio em que vive é a mulher do mundo, pois a sua posição exige. Assim exige. Mas ignoram o que ela faz, sabe? Mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Ela chama e diz para ela: não contes a ninguém. Assim falava Jesus. O texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Quem tiver a oportunidade, a curiosidade de dar uma lida no capítulo, fiquem à vontade, tá bom? Espero que de alguma forma tenha passado um pouquinho dessa oportunidade de passar um estudozinho para vocês, tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência também.